Olá pessoal, tudo bem? Olha aí, você piscou e o Natal e o Ano Novo aí já chegou. Falta menos de um mês para virar o ano e muita gente fica se perguntando se é possível desinchar, se é possível perder peso até o final do ano. Afinal, né, quem não quer ter ali o corpo mais em forma, em dia? Às vezes os mais jovens aí querem fazer sucesso em festa, na praia, nas férias. Mas vou te falar, dá para desinchar sim, pessoal. É possível. E eu vou te mostrar nesse vídeo o que você vai ter que fazer. Mas antes, a gente tem que entender que esse processo ele tem que ser feito de uma forma segura e realista. Perder muito peso em um curto período de tempo pode fazer até mal para a saúde. Nada então de recorrer a essas dietas malucas aí, tá? Seguir essas dicas que eu vou dar, que são simples, vai fazer toda a diferença para você que quer dar uma mudança no visual, quer se sentir melhor, ter mais disposição aí para suas férias. Então vem comigo até o final do vídeo, conferir as 5 dicas para você desinchar até as festas de final de ano. Sem mais delongas e roda a vinheta. Olá, amigo do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Então, faltando pouco tempo aí, né, para o final do ano, é tempo aí de comemoração, de festa. Mas será que nesse período é possível concentrar suas energias, conseguir reduzir a tua gordura, melhorar ali a tua retenção de líquido? Presta atenção, emagrecer e desinchar são duas coisas diferentes. Emagrecer significa perder gordura, né? Vamos pegar aqui uma perda considerável, segura de peso, é no máximo ali meio quilo por semana. Então já falei aí, nada de radicalismo. E o número também ele varia de acordo com a característica, né? Por exemplo, se é homem ou mulher, da idade, se já tem alguma doença prévia que pode estar ajudando no ganho ou na perda de peso. Já a questão do desinchaço quer dizer que a pessoa ela vai perder, vai eliminar líquido que estão acumulados ali e que estão em excesso no corpo, que deixa a pessoa logicamente mais inchada. Então a retenção de líquido é um problema muito comum ali, principalmente entre as mulheres. Ela é responsável por inchaço na barriga, nas pernas, nos braços. Então pode ser causado por alterações hormonais, excesso de sal, excesso de produto industrializado, pelo próprio sedentarismo que eu sei que a maioria de vocês está. Por isso eu separei para você essas dicas essenciais para você conseguir atingir as metas ainda esse ano. Então fica comigo até o final do vídeo, assim você não perde nenhuma delas. A primeira dica e uma das mais importantes é aumentar o consumo de água, ingerir adequadamente a água durante todo o dia. Isso vai ajudar a manter o teu corpo hidratado e manter ele em equilíbrio. Então, a hidratação auxilia no funcionamento dos rins, do sistema digestivo. A água ajuda na perda de peso, na diminuição da retenção de líquidos ali de diversas formas. Ela ajuda a controlar o apetite. Sabe quando você sente aquela fome e vai logo procurar alguma coisa na cozinha para comer? Pode ser que a fome ela não seja ali o verdadeiro problema. A sede pode ser confundida pela fome e pelo cérebro. Então, antes de atacar a geladeira, tenta tomar ali um copão de água, que a chance de você se sentir mais saciado ali vai ser grande. Então, beber água facilita a produção de urina, facilita ali a produção das fezes. Ou seja, quanto mais hidratado você tiver, mais fácil para o teu corpo remover as toxinas que não fazem bem para ele. Diminui a chance ali de ter constipação, de ter inchaço. É possível também que a água estimule ali o seu metabolismo e o seu gasto de energia no teu corpo, ajudando também no controle do peso e na questão da retenção líquida. Você também pode incluir chás diuréticos no seu dia a dia, chá de cavalinha, de dente de leão, já ouviu falar? Chá de hibisco, né? São alguns exemplos de chás que são chás diuréticos, que vai ajudar ali na eliminação de líquido e ajudar a desinchar. Para saber o tanto de água que você deve beber todos os dias, é só pegar o teu peso e multiplicar por 35 ml de água. Então você pega uma pessoa de 60 quilos, ela vai ter que tomar ali 2 litros e 100 ali de água todos os dias.
Mas vamos lá para a segunda dica? Mas antes, você já está inscrito no canal? Você já clicou no sininho para receber todas as notificações? Pessoal, 82% de vocês ainda não estão inscritos no canal. Então, se a gente tivesse ali todo mundo inscrito, a gente já tinha passado ali de 10 milhões de inscritos. Então, quero que você se inscreva no canal. E depois, no final do vídeo, se você gostar do vídeo, você clica no like ali para ajudar a espalhar mais essas informações. Mas vamos lá, segunda dica, pratique exercício físico, né? A prática de exercício é fundamental para esse processo ali de desinchar e é fundamental para a nossa vida. Então o exercício físico ela vai ajudar desde a melhorar a circulação sanguínea, impedindo a retenção de líquido, vai promover uma sensação de bem-estar, reduzindo a chance, por exemplo, de você ter ali aqueles episódios de compulsão alimentar. A contração muscular que acontece durante o exercício faz com que o sangue e os nutrientes eles circulem ali de maneira mais eficaz e elimina as toxinas que tem que ser jogadas para fora. Então o exercício físico também facilita e muito a perda de peso. Quando você vai fazer exercício, tenta escolher alguma coisa que te agrada e faz isso regularmente, pessoal. Então procura alguma atividade física que você gosta. Não precisa ficar ali na esteira, na musculação. Hoje em dia tem inúmeras opções. Até dançar, para você que é mais idoso, dançar já é considerado um exercício físico. Então você pode fazer isso, por exemplo. Então tudo que você faz de exercício, que não é encarado ali como uma obrigação, e sim algo que te traz prazer, vai te ajudar com certeza a desinchar e vai ajudar a perder peso. Você sabia ali que 30 minutos por dia já dá para começar, mas se puder fazer mais exercício ainda, é melhor ainda. Então o exercício físico não vai só te ajudar a queimar caloria, ela também vai contribuir para o aumento da massa magra, o que estimula ainda mais o metabolismo, vai ficar mais fácil ainda emagrecer. Olha aí quanto benefício. Mas vamos lá, terceira dica e talvez seja a mais importante. Então anota aí, se alimente bem, pessoal. Então com certeza uma alimentação saudável, nutritiva, vai amenizar o inchaço, E para quem não tem, vai evitar que ele apareça. Então coma mais vegetais, as verduras, legumes, frutas, proteínas magras. Priorize ali alimentos que vão te deixar mais saciado. Então monta ali do teu prato alimento rico em fibra, proteína, gorduras boas, que são ingredientes essenciais ali para espantar a fome ali por mais tempo. Faça lanches ali mais completos durante o dia. E você pegar só uma maçã ali, por exemplo, acrescenta um iogurte natural, uma granola sem açúcar, assim com certeza você vai ficar mais satisfeito. E lembra, quanto mais natural a tua alimentação, melhor. Então troca aqueles alimentos industrializados por alguma coisa mais natural. Na hora que você for fazer compra ali, procura alimento também que tem mais água. Pepino, melancia, abacaxi. Diminua, melhor, exclua da sua dieta aquele açúcar refinado e os alimentos ultraprocessados do seu cardápio. Os embutidos, enlatados, aquele salgadinho, comida pronta congelada. Isso aí é tipo de alimento que faz um mal danado. Substâncias químicas e o sódio que estão presentes nesse tipo de alimentação, ela prejudica o metabolismo e vai aumentar muito mais o teu inchaço. Você sabia que a Clínica Iano agora está aqui em Indaiatuba, pessoal? Então você de Indaiatuba, Campinas, aqui de São Paulo, você pode vir via presencial comigo, que agora a Clínica Iano está aqui em Indaiatuba. Estamos a 15 quilômetros de Campinas, a 10 quilômetros aqui do aeroporto de Viracopos. Mas vamos lá, sem enrolação, para a quarta dica, é dormir bem. Imagina, perder barriga deitado na cama parece um sonho, né? Não é bem assim que acontece, mas dormir bem é muito importante para o processo de emagrecimento. Então as pessoas que dormem mal ou por tempo insuficiente, elas acabam consumindo até 500 calorias a mais por dia, do que as pessoas que têm ali boas noites de sono. Dormir mal aumenta a vontade de comer doce, comer porcariada, pizza, hambúrguer, salgadinho. Pode ver, quem dorme menos aí, come mais porcariado. Então, se você não está descansando bem, o seu metabolismo ali ele pode ficar alterado, os hormônios que controlam o apetite eles ficam desregulados. Cortisol, por exemplo, que é o hormônio ali do estresse, ele aumenta. E aí vem aquela vontade que você não consegue aguentar de comer alimentos pouco saudáveis, Aquela famosa fome emocional, que o pessoal fala. Então, perder noites de sono
também causa inchaço, principalmente nas mulheres. Então a flutuação dos hormônios aumenta ali a chance do organismo de reter líquido. Então por conta disso, o sono de qualidade é muito importante para quem está buscando reduzir as medidas ali para o final de ano. Dessa forma, você organiza o teu metabolismo, equilibra os hormônios, acorda ali mais disposto para praticar atividade física, fica menos estressado, melhora ali o teu humor. Mas vamos lá para a última dica, a quinta dica, e que vai fazer toda a diferença para as outras 4 dicas que eu te dei. Se organiza, pessoal. Então, um bom planejamento é essencial para focar na dieta. Consumir quantidade ali, a quantidade necessária de água, incluir na sua agenda meia hora de exercício, dormir as horas que são necessárias para manter o bom funcionamento do teu organismo. Então, planejar antecipadamente as refeições da semana, por exemplo, ou até deixar algumas comidas prontas congeladas, são algumas formas de evitar que você saia da dieta comendo alguma coisa aí rápida e alguma coisa calórica. Quando você se organiza e planeja cada refeição, é mais fácil evitar as porcariadas aí, os produtos industrializados aí que você adora consumir. E nesse caso, para te ajudar, você pode procurar também uma boa nutricionista, que ela vai fazer toda a diferença. Se você nota que você não vai conseguir se alimentar bem por conta própria, nada melhor que você procurar um bom profissional. Se você tem como objetivo desinchar até as festas de final de ano, estabeleça então essa meta. Faça com que ela aconteça. Elabora um planejamento de todas as coisas que você tem que cumprir durante esses dias, né? Como as refeições, horário para se exercitar, marcar certinho a quantidade de água que você tem que beber, entre todas as outras coisas que eu falei. Uma dica interessante é criar um diário alimentar para registrar tudo que você consome ali ao longo do dia. Eu tenho certeza que seguindo essas 5 dicas, você vai se surpreender com a mudança no teu corpo e com a mudança na tua vida que você vai ter até as festas do fim de ano. Não esqueça também que é importante fazer o seu check-up, avaliar a tua pressão, o teu peso, o teu condicionamento físico, passar com um bom cardiologista antes dessas épocas de festa. Isso vai ajudar a proteger a tua saúde e a proteger o teu coração. Não esquece também, pessoal, de me seguir no Instagram, né? No Instagram é o dr.iano. Então, para você que não me segue ainda, eu quero que você me siga lá no dr.iano. Tá cheio de perfil falso lá por aí no Instagram, mas o único perfil é o dr.iano. Tá ok, pessoal? Então vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.